Responde essa se for capaz. Como a gente faz para comprovar as vendas no offline que tiveram origem no online? Nesse vídeo vou te ensinar tudo, tintim por tintim. Um dos maiores desafios que as agências têm e elas enfrentam quase diariamente é comprovar que o que elas fazem dá resultado. E é justamente por isso que eu vou tentar nesse vídeo te ajudar aí a dar bons passos e tomar algumas atitudes que podem fazer toda a diferença nos teus entregáveis, né? Mas antes, eu não posso deixar de te falar aqui sobre o Agência Edu, a comunidade mais incrível para donos de agências digitais e afins de todo o sistema solar. Drifting out to 300 feet away from the space shuttle, the length of a football field away from us. Just passed over Florida and Cuba. O Agência Edu é uma comunidade onde a gente tem encontros quinzenais, aulas práticas para te poder já sair aplicando e tendo resultado na tua agência, mentoria em grupo, documentos, nossa, uma série de materiais que por apenas R$ 47,00 tu pode transformar os resultados da tua agência. Chega de bater cabeça, vem para a nossa comunidade, sem contar ainda o nosso grupo de Telegram, onde a gente troca muita informação ali, bastidor, e as mesmas dores que eu tenho como dono de agência, tu tem, outros tantos têm, a gente fica ali batendo conversa, jogando informações importantes, como um resolveu, como o outro não resolveu, enfim. Vem para a Agência Edu, o endereço é esse que está aqui na tela e eu estou te aguardando lá. A gente precisa fazer o cliente entender, antes de mais nada, ele precisa entender como as coisas funcionam na internet. Por isso que antes de tu começar qualquer tipo de novo contrato, depois do fechamento, claro, a minha grande recomendação para ti é demonstra tudo claramente como as coisas vão funcionar. Faz o cliente entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Apresenta para ele algum exercício comprovando que determinadas ações levam sim algum tempo. O cliente precisa entender que o que aparece, o que tem resultado, o que faz com que as coisas aconteçam assim, simultaneamente, instantaneamente, é através de impulsionamento, botando dinheiro em links patrocinados. Fora isso, é muita consistência e trabalho duro. Demonstrar para o cliente todas as etapas, demonstrar para ele o quanto é importante, principalmente para o algoritmo, seja de Facebook, de Instagram ou de Google, esse robozinho que tem as suas características principais, precisa ser bem instruído e ele é muito desconfiado. Por isso, jogar limpo com o cliente vai ajudar ele a ter clareza sobre o tempo das coisas. E esse tempo, cara, passa, não tem jeito. O importante é o cliente entender que se ele não começar hoje, é tempo perdido. Demonstra para ele que todas as tuas ações têm um sentido e elas existem por uma razão. Quando você for entregar o seu planejamento, isso precisa estar muito bem alinhado com ele. Aliás, falando em alinhamento, a gente não pode deixar de fazer um alinhamento de expectativa lá nas alturas. Eu já falei aqui em algum vídeo do meu canal e principalmente todos os meus treinamentos, eu falo sobre alinhamento de expectativa. O cliente precisa, desde o momento onde tu está prospectando ele, ter claro quais são os principais objetivos e o que ele espera de resultado. Sem isso, meu amigo, minha amiga, tu vai ter problemas lá na frente. Ter um bom alinhamento de expectativa ajuda o cliente a saber que isso que estamos fazendo aqui hoje vai ajudar a chegar neste ponto aqui. E este ponto aqui é um ponto aonde eu te entrego o que você deseja. Muitas vezes a gente tem que dar uma de psicólogo até mesmo. Alguns clientes não sabem de fato o que eles querem fazer para o negócio deles. Quais são os resultados que eles esperam. E aí entra, como eu falei, nós tentando orientar, encaminhar e conduzir esse cliente para o melhor caminho. Muitos deles começam procurando a nossa agência justamente na expectativa de vender mais. Mas, com o decorrer do papo, a gente entende que o que ele precisa é branding, reforço de marca. Tu sabe muito bem que a gente tem uma distinção e é muito diferente os entregáveis de um e de outro. Por isso, fazer esse alinhamento de expectativa vai ajudar a gente a tangibilizar para o cliente que o que a gente está fazendo tem sentido e tem uma direção só.
o resultado que ele está esperando. E aí, claro, a gente não pode deixar de lado as definições de metas. A gente tem a meta maior, que é justamente o alinhamento de expectativa, e a gente tem as pequenas metas. Essas pequenas conquistas vão nos ajudar a manter esse cliente sempre com o pavio do tesão aceso. Meio chulo isso, né? Mas é a mais pura verdade. Quanto mais eufórico, mais com tesão esse cara tiver com a gente, melhor vão ser os nossos resultados e mais cartas na mesa a gente vai dar. E isso é um ponto importante. Tangibilizar para o cliente que o que a gente está fazendo vai atingir esse resultado é justamente com os nossos entregáveis. Por isso que é importante essas pequenas metas. Então, beleza, se a gente quer tangibilizar isso, o que a gente faz nas vendas? A gente faz um alinhamento lá na frente do caixa dele. Mas e quando é reforço de marca? Um alcance, um engajamento, isso vai ajudar o cliente a ter essa percepção maior. E essas definições, essas pequenas definições de meta, vão tornar isso muito mais tangível para ele. Vai chegar na parte de venda e eu vou te explicar um pouquinho melhor como a gente faz isso. Por enquanto aqui, eu só estou te dizendo que essas pequenas metas precisam estar definidas. E aí a grande dica é o seguinte, se nós temos uma meta de 1 ano para entregar o que ele quer, quais são as metas que a gente vai ter que bater no decorrer desse tempo? Essas metas podem ser trimestrais, quadrimestrais, semestrais, essa é uma definição tu com ele ou tu dizendo para ele quais são essas entregas. O importante aqui é ter esses pontos de checagem para que o cliente possa não esperar 1 ano para ver esse resultado, mas que ele possa ver neste meio tempo as nossas evoluções. E aí, claro, eu não posso deixar de te falar aqui o quanto é importante a gente ter um planejamento meio que 360, um planejamento omnichannel, vamos dizer assim. Esse planejamento faz com que a gente fique muito mais próximo desse resultado que a gente está esperando, que é o de tangibilizar ali o que ele está vendendo lá na frente de caixa dele. O planejamento omnichannel ou planejamento 360 vai te ajudar a, lá na frente de caixa, demonstrar o quanto o que a gente está fazendo no online está impactando ele ali. Por isso que o teu planejamento precisa colocar isso em pauta. Como a frente de caixa vai perceber isso claramente? Então, é importante que isso esteja previsto aí no teu planejamento. E como a gente faz isso? Basicamente, a gente faz isso conhecendo muito bem a empresa do cliente. E aí minha dica é a seguinte, vai no cliente. Estar lá visitando o cara em loco, isso faz toda a diferença. Essa percepção, esse entendimento do fluxo, como acontece a venda do cliente, em que momento ela muda de status, quem é que dá esse aval aí, quais são as etapas que essa venda passa ali dentro, até, claro, ela chegar lá na frente de caixa. Visitar o cliente vai te ajudar a ter essa clareza e tu vai tangibilizar isso muito melhor no teu planejamento. Eu já tive casos em que eu sugeri mudanças nesse fluxo de venda do cliente. Por isso que essa visita é importante. Não só para a gente fazer esse planejamento inicial, mas essas entregas de resultado durante um tempo, acompanhar isso vai ajudar. E aí, claro, a gente não pode esquecer que essa visita vai nos aproximar do time de vendas. Em geral, há uma pequena rusguinha entre quem faz o marketing e quem vende. Este aí é de longe um dos maiores empecilhos que a gente tem aí. Fazer o time de vendas jogar junto com o time de marketing. E essa é a tua oportunidade. E aí, claro, identifica quem são os caras que são os maiores vendedores, os melhores vendedores, te aproxima deles, cola neles e traz eles para jogar junto contigo. Esses caras também vão te ajudar principalmente no que se refere a criar uma persona. Conversa com eles, entrevista eles, bate esse papo como se fosse uma conversa de bar. O importante aqui é que esses vendedores, esses caras que estão lá na ponta, né, no fechamento, eles têm uma percepção melhor de quem são esses compradores e vão nos ajudar principalmente a reconhecer ou identificar quais são as maiores dores que esses clientes passam para que a empresa deles possam resolver. Por isso, montar a persona é importante. Gruda nesse cara, cria a persona e entrega um planejamento ainda mais assertivo, que é justamente o entendimento que tu precisa ter aqui. A gente, quando negocia com um cliente, a gente está fazendo tudo aquilo para que o cliente compre de nós. Mas a nossa grande missão aqui é
encantar e seduzir o cliente do nosso cliente. Por isso todo esse trato, por isso toda essa estratégia aqui, para obter aí muito mais, de forma mais visceral, de forma mais natural possível, quem são esses compradores. Tem um grande amigo meu, o Lucas, que ele já inclusive passou um período da manhã inteiro numa loja de um cliente dele, só de olho quem eram esses compradores, e ele mesmo anotava isso. Por que isso? Justamente, quanto mais alinhada, mais afiada for essa percepção e esse entendimento de quem são os nossos compradores, mais assertivos serão as nossas ações de marketing. Bom, e a gente precisa fazer tudo isso por quê? Basicamente, o teu cliente precisa entender que esses caras que estão comprando e que talvez foram impactados pelo teu digital, eles devem ser tratados de uma maneira diferente. Principalmente por um motivo bem importante. Depois que eles compram, um e-mail deles deve fazer parte da tua base de informações. O grande lance aqui é que esse cara não pode ser tratado como um prospect. Ele já é um cliente teu e ele deve ser tratado principalmente com uma estratégia de pós-venda ou de fidelização ou até mesmo, quem sabe, uma boa estratégia de indicação de novos clientes. Por isso que esse cara não deve passar batido, ele deve estar estrategicamente dentro da nossa base de dados. Então eu vou compartilhar contigo algumas estratégias para você poder capturar esse cara já lá logo na frente de caixa. Bom, primeiro de tudo, entenda que dependendo do volume de vendas que o teu cliente tem, essas estratégias que eu vou te dar não vai funcionar, porque vai necessitar que o cara pare o que está fazendo para fazer mais um cadastro. Mas, se o teu cliente for um bom parceiro, ele vai te ajudar com algumas dessas estratégias que eu vou te dar. A primeira delas vou citar aqui Budesk, porque é a ferramenta que eu recomendo, o link inclusive está aqui embaixo. Conheça o Budesk, ferramenta de automação de marketing. Faz no Budesk uma landing page. O que tu vai criar nessa landing page? Vai criar nessa landing page 3 campos, vamos botar aqui, ó. Nome, e-mail do cliente e valor da venda. Se tu quiser botar o WhatsApp, pode botar. Por que o valor da venda é importante? Não que ele seja fundamental ou obrigatório, mas ele é importante justamente, sabe por quê? Para a gente comprovar o ROI para o teu cliente. Tá me pagando X, eu te trouxe esses clientes todos aqui e tu tá me com um ROI disso tudo, tu tá tendo um ROI positivo de tantos %. Entende como isso é importante? Ah, Rodrigo, mas o meu cliente não quer, ele não quer botar o valor, ele acha que isso é uma invasão de privacidade, beleza, aquela coisa toda. Show de bola. O grande barato aqui é a gente tentar achar um meio de fazer o cliente preencher essa informação. Qual outra maneira que ele pode fazer isso? Mostrando, cadastrando ali os produtos que foram adquiridos pelo cliente. Bom, nem isso o cliente quer? Cara, só nome e e-mail então. Simples assim, uma landing page com 2 campos e deu. Qual o grande lance aqui? É que claramente a tua ação de marketing não vai poder se basear apenas em gestão de redes sociais. Inclusive, vou fazer um vídeo aqui para o canal falando para você parar de fazer esse tipo de gestão porque ela é nociva para o teu negócio. Quanto mais tu tangibilizar, quanto mais tu criar estratégia para tangibilizar esse cara que é um lead, que fica voando em um e-mail, em um número de WhatsApp, mais força tu vai ter perante esse teu cliente. Por isso, é importante que as tuas ações de marketing, o teu planejamento, que a gente já falou agora aqui nesse vídeo, ele tem que contemplar algum tipo de materialização, ou seja, uma conversão. Cria um e-book, cria um white paper, cria um infográfico, cria um checklist, não importa. Tu precisa fazer esse cliente tangibilizar e parar dentro de uma base. Quando a gente faz isso, as possibilidades, elas triplicam, quadriplicam e elas ficam infinitas. Essas possibilidades vão desde um bom lookalike no Facebook ou até mesmo uma boa automação de marketing na tua ferramenta preferida. E essa integração fica ainda mais linda se o cliente tiver um CRM junto. Tu não tem noção o quão poderoso isso se torna. Mas o cliente não quer preencher essa landing page e ele tem uma ferramenta onde todas as vendas são feitas dentro desse sistema, o sistema é online ou não, enfim. O que eu posso pedir para o cliente para poder de alguma maneira tangibilizar esses leads e comprovar para ele que o que eu estou fazendo está dando certo? Bom, nesse caso, uma boa e velha planilha no Excel pode te ajudar. Meu pedido aqui é simples. Querido cliente, eu preciso que tu exporte todas as tuas vendas. Eu só preciso de nome, e-mail e o WhatsApp, por exemplo. Tu vai importar isso para a tua base, pode importar isso ali dentro do Budesk também, e aí tu vai fazer um depara, né, entre todos aqueles caras que já estavam na tua base, os novos que entraram importados, vão bater, vão dar match, e nesses caras que derem match,
tu vai dizer para eles, olha, toda essa lista que tu me mandou, desses 100 que tu me mandou, vendas que tu teve, 28, 48, 78 foram minhas. Eu que estou te entregando, porque a origem delas veio do digital. Então tu pode fazer isso também numa boa e velha planilha do Excel ou uma simples landing page que tu vai criar lá dentro do Buldesk. E a argumentação é muito clara. Querido cliente, eu não posso tratar o teu cliente como um prospect a vida inteira. A gente está perdendo dinheiro e a gente precisa trabalhar com muita inteligência esses caras que já são nossos clientes. Simples assim. E como a gente vai fazer isso? Eu preciso pegar o e-mail desse cara. E tu só vai pegar o e-mail desse cara quando tu fizer a venda. E a hora que tu fizer a venda, ou tu bota na landing page, ou tu me exporta, né? Essa lista no Excel. Bingo! Espero que tu tenha curtido. Se tu tem algum tipo de argumento, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que vai ser um prazer para a gente entender como é que tu faz para fazer essa ligação entre vendas e marketing. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Marketflix.